Momento nós queremos entregar este culto nas tuas mãos. A partir de agora é o Senhor que comanda as nossas vidas neste lugar. A partir deste instante nós paramos de oferecer um culto, Senhor, a Ti como uma tradição. Eu oro, Pai, que cada um que está aqui nesse lugar, se até aqui neste momento do culto eles estavam fazendo por causa de uma rotina, porque eles conhecem o que deve ser feito e o que vai acontecer depois, que a partir de agora cada um de nós venha oferecer um culto consciente, Pai, pensado, calculado. Nós oferecemos minutos da nossa vida de domingo, Senhor. Na cidade de Jundiaí, na igreja MIVIB, nós oferecemos este tempo. Nós te damos a nossa atenção, os nossos ouvidos. Nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor. Pai, que o Senhor venha esquadrinhar o coração de cada um que está aqui neste lugar, Pai. A Tua palavra, que ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra em nós, Senhor, ao ponto de dividir aquilo que é alma e aquilo que é espírito, juntas e medula, Pai, e sonda os propósitos dos nossos corações. Senhor Jesus, um dia o Senhor disse que o Senhor não veio aqui na terra para trazer paz, mas para trazer fogo e juízo. E o Senhor disse que bem que o Senhor queria que já estivéssemos em chamas. Pai, nesse momento vem com uma espada cortando aquilo que é do Senhor e daquilo que não é do Senhor. Toda adoração, Pai, que não te agrada, que ela venha ser dissipada do nosso meio. Nós te pedimos, Senhor, esquadrinha os nossos motivos de estarmos aqui. Pai, nós queremos te pedir perdão. Nos perdoa se nós estamos aqui por motivos errados. Mas por favor, salva este culto para alguns de nós. Neste momento eu oro e eu clamo: Jesus, apaga o meu nome, me faz desaparecer, o Erics, mas que o Senhor ministre a cada um de nós. Que os cultos parem de ser rotina e eles sejam extraordinários na nossa vida. Oh Senhor, que cada nome diminua e desapareça, porque isso importa para que o Senhor cresça em nosso meio. Pai, oro que a Sua palavra venha se tornar viva no nosso meio neste momento. Pai, me usa, me dá entendimento, me dá habilidade de explicar a Tua Sagrada Escritura de uma maneira que os meus irmãos venham entender. E nós queremos sair daqui completamente transformados, Jesus. Nós temos medo de que isso aconteça, porque o Senhor mexe nos nossos pecados. O Senhor entra nos lugares escuros, mas nós te pedimos, por favor, faça isso. Nós queremos te conhecer, Jesus. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, por aquilo que o Senhor já está fazendo e ainda vai fazer nessa noite no nosso meio. E todos nós dizemos em uma só voz e com muita força: amém, amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e você pode se assentar. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Saudade de vocês. Saudade de ter um monte de gente falando porta do meu lado. Porta, perdão, né? Para vocês que não me conhecem, meu nome é Erics, sou filho dos pastores aqui dessa igreja. É um privilégio estar com vocês. Eu quero... Quantos aqui estavam lá semana passada no Encontro com Deus? Foi semana passada, né? Encontro com Deus, etiqueta e protocolo, estão todos aí? Então eu ministrei para todos vocês, então vocês já sabem como a gente vai fazer. Eu peço por favor que a partir de agora você anote o máximo que você puder. Pegue o seu bloco de notas, pegue o seu celular, coloca no modo avião para ninguém mandar mensagem para você. Pegue um caderno. A melhor coisa que você pode fazer para um culto é comprar um caderno e uma caneta. Mas se você não tem problema, usa o seu celular. Se você entrar no Instagram, eu nem vou saber. Vocês estão bem, gente? Meu Deus, eu fico às vezes triste, sabia? Cada vez que eu volto pra mim, o povo fica mais quieto. É só com meu pai. Domingo passado eu tava com meu pai, tava todo mundo: eita glória, meu Deus. Nem boa noite vocês me dão. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Meus queridos, eu quero que você preste muita atenção. Me dê sua total atenção por alguns minutos. Eu não vou demorar muito tempo, mas eu quero que você preste muita atenção, porque nós vamos construir algo juntos essa noite.
Eu quero ser bem breve e rápido para nós podermos orar mais um pouco. Mas nós vamos construir algo, um pensamento bem calmo, bem tranquilo. E quando eu chegar no momento em que nós vamos ler a nossa passagem de hoje à noite, eu já vou estar para o meio da mensagem, para o fim. Então nós vamos ir construindo bem devagar, e no momento que chegar nós abrimos a nossa Bíblia, eu já estou para o meio e para o fim. Então eu quero que você fique junto comigo. Amém? Para você que está anotando, e você que deve anotar, você pode fingir também, nós vamos falar hoje sobre graça parcelada. Graça parcelada. Se você quiser que o título seja mais legal ainda, como eu faço, eu coloquei graça parcelada em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Graça parcelada, e para os descolados 10 vezes sem juros. Todos aqui nós sabemos e a gente já percebe que quando chega no fim do ano a vida fica mais agitada, não é verdade? A vida começa a correr, parece que o tempo... A gente fica sonhando o dia que chegar... Quando chega dezembro, férias de escola, principalmente estudante, a gente fica desesperado. Quando chega a semana de provas na faculdade, a gente já está dando glória a Deus. A gente cumprimenta todo mundo capaz do Senhor. Eu falo assim, eu te vejo só daqui 2 meses. Chega fim de ano, tudo começa a ficar mais agitado, não é verdade? Você que é pai, você que é mãe, começa a ter que cozinhar mais, os filhos ficam em casa. Você tinha aquela paz e sossego pelos horários. Quando o seu filho ia para a escola, você dava até um glória, né? Você fala, meu Deus. Mas acontece algo todo fim de ano, que o comércio, ele sofre um fenômeno todo fim de ano. Se você já percebeu isso, quando começa dezembro e janeiro, quando chega nesse final e começo de ano, o comércio, em geral, ele sofre um fenômeno que ele começa a aquecer. Por vários fatores. Primeiro, e talvez o maior deles, é que os trabalhadores, a gente recebe algo que a gente espera muito. Muito, que eu lembro quando eu estava trabalhando na Fidelity, eu sonhava quando chegava um negócio chamado segunda parcela do 13º. Posso ouvir um glória aí dos trabalhadores que tem 13º? Você fica esperando ardentemente para quando chegar o seu 13º. Chega dezembro, você passa olhando para o seu chefe, para o RH, quase que dando piscadinha para ele. Então um dos maiores fatores que a gente recebe é o 13º salário do trabalhador. E junto com isso, automaticamente o comércio sabe, e ele coloca, e tem os maiores, provavelmente os principais feriados do ano, que é o Natal e Ano Novo. Quando chega nesse momento de Natal e Ano Novo, todo o comércio ele sofre um aquecimento, as pessoas começam a aumentar o preço. Antes disso tem a falsa Black Friday, né? Aquele negócio do dobro da metade, e a gente compra também, eu também compro. Quando chega no 13º trabalhador, junto com o 13º tem Natal, tem Ano Novo, e o comércio começa a vender, o preço sobe, as pessoas saem mais, porque tem mais dinheiro, então todo o comércio aquece. E aí termina Ano Novo, todos os pais começam a descabelar, ficar doido, porque começa o quê? Material escolar. Quando começa a chegar material escolar, de repente as canetas, parece que é de ouro, vai sair unção da caneta, quando seu filho vai assinar um negócio. Então, chega no final de ano, tudo começa a aquecer, o preço aumenta. E junto com isso nós temos um negócio que se chama cartão de... Pode falar mais alto que eu sei que você usa. Cartão de crédito. Eu sou da opinião, criado principalmente pelo meu pai, eu dou toda a honra ao meu pai por ter me ensinado dessa maneira. Eu sou da opinião e da teologia. Eu ainda não encontrei um versículo bíblico para provar isso, mas eu vou encontrar. De que o próprio Deus, eu creio que Deus criou todas as coisas de uma maneira boa e perfeita. E quando nós pecamos, o nosso inimigo deu um jeito de desvirtuar tudo. E eu tenho a opinião de que Deus, o próprio Deus, criou o cartão de débito e deu ao homem. E quando nós pecamos, o nosso inimigo, Satanás, Satango ruim, pegou, distorceu e criou o cartão de crédito para nós. Eu vou achar ainda um versículo, não encontrei, eu estou procurando as novas traduções, ainda não encontrei, mas eu vou encontrar um negócio que vai dizer que cartão de crédito não é um negócio muito de Deus. E por que eu digo isso? Por causa, junto com o cartão de crédito, vem provavelmente a maior e revolucionária maneira de vender que o comércio encontrou para fazer você comprar mais, que se chama compra parcelada. Não é verdade? Compra parcelada. Esse é um negócio que o comércio bolou, inteligentíssimo. Que você tá doido para comprar uma geladeira, para botar mais coisa para suas crianças. Você quer uma TV nova para assistir as novelas de Jesus, para ver Jesus Carioca. Quem tá assistindo aqui Jesus Carioca? Levanta a mão, só para eu saber. Gente, quase que... Oh, meu Deus! Fiquei impressionado agora. Eu ia fazer uma piada, mas não posso.
Você tá doido pra comprar. Seu filho fica te enchendo os picuá pra você comprar o brinquedo, pra comprar o negócio. Mas só que você fala assim, você olha pro seu bolso, você fala assim, não tem dinheiro, porque eu já tô pensando lá no seu material escolar. Você fala, não tem dinheiro. Aí o comércio bate no seu ombrinho e fala assim, meu querido, você não precisa de dinheiro pra comprar algo. Você não precisa de dinheiro. Vou te contar um negócio, eu te dou, é seu. Toma. E depois, você vai pagando aos poucos. Uma parcela pequenininha que vai caber no seu bolso. Perfeitamente feito, tipo o Banco Itaú, sabe? Feito pra você. Essa é a maior estratégia do comércio para nos vender algo. É através da venda, o quê? Fala comigo, parcelada. E se você é jovem, os mais adolescentes que não precisam se preocupar com isso, pede pro pai. Basicamente é isso, você vai numa loja para comprar algo e tem um determinado valor. Custa, digamos assim, R$1.000. Só que você não tem R$1.000 para comprar. Então ele fala assim, olha, fica calma, a gente vai dividir esse valor para você em vários meses. E você pode pegar, agora é seu, e depois você vai pagando, mas já vai estar com você. Essa é a sacada. Principalmente por causa do cartão de crédito, isso se tornou possível. Então hoje a gente pode parcelar as coisas. É ou não é verdade? Só que a Bíblia, ela coloca algo que, principalmente para nós, agora do século 21, que nos ajuda muito a entender. Se você já ouviu, é uma ótima metáfora se eu quisesse a gente conversar sobre pecado. Em Romanos 6:23, Paulo, quando ele está encerrando todo mundo no pecado, ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, facilmente a gente pode usar isso como uma analogia para a gente falar sobre pecado, para cada um de nós. O pecado você comete, ele te dá prazer, vem a satisfação, vem aquilo que te faz bem para a sua carne, você gosta, é aquilo que a sua carne queria, você consegue pegar. Só que depois disso, vem algo que a gente já conhece e é um negócio do bicho ruim que chama fatura do cartão de crédito. Tô falando assim, tem umas pessoas até assim, ó. Lembrando, né? Não lembra a sua fatura de cartão de crédito agora. Gente, às vezes crente a gente não foge. Do diabo a gente não foge, mas de fatura de cartão de crédito, aí você vira crente. O salário, ele tem um pagamento. Você consegue receber aquilo, mas independentemente as coisas vêm comigo, diga assim, consequência. Consequência, mas para você entender isso, é muito importante porque a maioria das vezes a gente não pensa e não vê Jesus Cristo dessa maneira. É que a maioria de nós aqui, se você for muito honesto comigo, a maioria de nós não sabe lidar com cartão de crédito. É ou não é verdade? Quem é assim, diga um amém bem alto. Vocês é tudo sabem assim, meu Deus. Tem muitos de nós que a gente não sabe lidar com cartão de crédito. Tem alguns de nós que sabem lidar com cartão de crédito. Tem uma minoria, mais minoria ainda, que eu gosto de me colocar nesse meio, que são, eu brinco que são os mais inteligentes, que evita usar o cartão de crédito. Então, tem aqueles que não sabem, a maioria não sabe usar cartão de crédito. Alguns sabem usar cartão de crédito, outros evitam usar cartão de crédito. Mas enquanto eu estava simplesmente pensando na vida, comprando essas coisas, o Espírito Santo colocou, olha, é tão triste, porque eu estava pensando nisso. Como muitos não sabem usar cartão de crédito. Alguns sabem, e pouquíssimos ainda não evitam usar o cartão de crédito. Não estou dizendo que Deus falou para mim que cartão de crédito, você vai entender, tá bom? Mas ele falou assim, é mais triste porque dessa minoria da minoria parece que somente alguns ou poucos realmente entendem a minha graça. Eu não sei como que você lida com cartão de crédito, mas a verdade é que a maioria de nós talvez não sabe verdadeiramente lidar com a graça de Deus de uma maneira correta, bíblica, da maneira que Deus sempre quis que nós lidéssemos com a graça. A verdade é que nós não sabemos nos relacionar com ela. Nós não sabemos explicar direito, a não ser uma simples frase que nos foi passada e a gente repete, como se a gente entendesse que graça é um favor imerecido de Deus. Mas quando, isso é uma das coisas que você que já aqui da casa sabe que eu prego muito disso, eu não gosto quando a gente vem aqui na igreja e fala algo muito bonito, mas a gente não sabe caminhar com isso na prática. Então, a maioria das ministrações eu foco de uma maneira que quando você sair daqui, você faça algo com o que eu falo. Então, muito mais importante do que você entender como você lidar com cartão de crédito, como que você vai gastar, você não vai gastar, aquilo que você deve parcelar, que você não deve parcelar, que você não deve fazer cartão da C&A e da Renner. Se eu tomar multa, eu não sei se isso pode, né? Se isso pode me processar. Porque comprar carro é uma coisa, mas comprar uma meia parcelada, meu irmão, que depois vem a gente vai comprando, depois vem a fatura e a gente fala, meu Deus, o que eu comprei? É um monte de meia que a gente compra. Mas mais importante do que isso é você literalmente entender como que você lida com a graça de Deus.
Eu queria que por um segundo você pensasse como você mesmo relaciona com a graça de Deus no seu dia a dia, na sua vida, como você se relaciona com aquilo que disseram para você que é um presente merecido de Deus. Porque eu quero falar, tem uma passagem que a gente não gosta, mas antes de eu falar a passagem, eu quero, você que tem dor nas costas, você que são os mais velhos do que eu, uma geração acima, vocês não precisam se preocupar, porque agora eu vou falar com da minha geração e da mais nova, tá bom? Então se você tem muita dor nas costas, enxaqueca, não consegue ficar muito tempo em pé, você tá ressalvo. Mas antes de eu ler a passagem, eu quero falar principalmente com a minha geração e com a geração mais nova, porque é algo que eu percebo muito. O nosso Jesus, eu cheguei a essa revelitude da revelação, o nosso Jesus, a gente colocou muito leite condensado nele. A verdade é que se você é da minha geração, talvez um pouquinho mais velho que eu, ou mais novo, a verdade é que o nosso Jesus, que a gente conhece, que a gente prega, ele tem muito leite condensado em cima dele. Se você continuar e você se apegar a esse Jesus leite condensado que você acredita, que parece que Jesus, ele acordava de manhã, ele tomava café numa xícara bonitinha, e ele almoçava fine, e depois postava uma foto no Instagram. Se você lida com esse Jesus leite condensado que a gente prega tanto, você não vai entender algumas coisas que a Bíblia diz. Você não vai saber verdadeiramente conhecer o Cristo, que quando ele nasceu, a família dele não tinha dinheiro para dar a oferta certa, teve que dar 2 pombinhos porque eles não eram ricos, e ele nasceu numa manjedoura, e ele cresceu foragido, ele teve que ser por um tempo um estrangeiro em uma terra se escondendo, depois ele voltou e ele cresceu, ele era um homem, trabalhador dentro de casa suando, com farpas de madeira na mão, porque ele trabalhava para ajudar a própria família, que estudava e estudava provavelmente um dos maiores e melhores, porque com 12 anos ele já era um dos mais inteligentes e conseguia debater com os mestres que o ensinavam. Ele não era simplesmente um menininho bonito, charmoso e que passava perfume. O nosso Cristo, que nós dizemos que ele é o nosso Senhor, ele suava, ele trabalhava, ele era um do povo, suado, marcas de madeira na sua mão, porque ele trabalhava e com o suor dele ajudava no sustento da própria casa. Esse Cristo que a gente vive e que a gente prega e que mora dentro de nós é um rei que morreu nu em uma madeira, em um instrumento de tortura, completamente sem roupas, completamente colocado à vergonha na frente de todos, onde a sua pele ela era desconfigurada, seu rosto amassado, porque ele foi socavam ele e diziam: se você é profeta, diz quem que te deu o soco. Eu ainda estou falando com os meus jovens que eu considero vocês como minha família. Não sei se vocês me consideram assim dessa maneira, mas às vezes eu oro e oro para uma geração que entenda Cristo de verdade, para que os mais novos e os seus filhos que estão lá na escolinha não venham conhecer um Cristo errado. Porque se você lida com esse Jesus leite condensado que a gente gosta, que é bonito e cheiroso, você não vai entender quando esse Cristo, quando ele entra num lugar parecido com esse, onde se trata de adoração a Deus, e ele encontra pessoas com motivações erradas, ele chega dando bica. Tá vendo esse negócio aqui? É como se ele chegasse, desse uma bica aqui e começasse a gritar com todo mundo. Pegasse o cinto dele e começasse a bater na mão e expulsar pessoas do templo. Se você continuar lidando com esse Jesus que só te abraça, que você cheira no cangote dele, você não vai entender as vezes em que ele te exortar. Quando ele pegar, como se ele entrasse aqui na MIVIP e encontrasse pessoas aqui que deveriam estar ajudando pessoas a encontrar Cristo com motivos errados, ele pegasse pela gola e puxasse a gente daqui desse palco, jogasse para fora. Porque ele diz aqui deve ser um lugar de casa de oração. Quando Cristo estava uma vez em Lucas 14, a partir do versículo 25, diz assim: as multidões acompanhavam a Jesus. E de repente Jesus para e olha para as pessoas que diziam que estavam seguindo ele, e ele fala assim: qualquer um de vocês que vem até mim e você não aborrece ao seu pai e mãe e esposa e filhos e irmão e irmãs, e não aborrece a própria vida, não pode ser o meu discípulo. Jesus Cristo sente a necessidade de todas as pessoas que estavam acompanhando ele. Ele vira para cada um deles e fala assim: se você que vem até mim, se você está nesse processo que você diz que você estava longe e está se aproximando de mim, que sou Jesus, que você está chegando cada vez mais perto, eu quero te dizer algo. Se você diz que quer ser meu discípulo, andar comigo, dizer que é um dos meus, você precisa entender que o nosso relacionamento vai mudar como você fala com seus pais, vai mudar a maneira que você acorda quando eles dizem que você deve acordar, a maneira que você trata a sua esposa quando ela está chegando nervosa do trabalho, a maneira que você serve a comida para o seu marido, a maneira que você educa os seus filhos, a maneira que
que você educa e diz para onde eles devem ir, a hora que eles não devem sair. Se você diz que você vem até mim, e por causa que você está comigo, isso não muda as pessoas que você manda mensagem, os contatos que você tem no WhatsApp, as pessoas que você conversa no seu emprego, a maneira que você fala da sua família com as pessoas que estão ao seu redor, a maneira que você trata os seus líderes, os seus pastores, a maneira que você lida com todas as pessoas e até com a sua própria vida, os seus próprios desejos, você não pode ser o meu discípulo. Ele continua dizendo assim: se cada um de vocês não tomar a sua própria cruz e negar a si mesmo, você não pode caminhar comigo. E ele diz algo incrível, ele diz assim: porque qual de vocês, colocando no seu coração o desejo de construir uma torre, antes de tudo você não para, se assenta e calcula o preço, para você ver se você tem os meios necessários de construir essa torre? Para que não aconteça que depois que você já lançou o alicerce, você não tem aquilo que é necessário para terminar aquela torre, e as pessoas venham a zombar de você, dizendo: aquele homem ali, ele disse que ia construir algo, mas ele não conseguiu terminar. Ele diz: ou qual é o rei que quando ele está indo para uma guerra com outro rei, ele não primeiro se assenta para ver se com 10 mil homens ele consegue vencer o rei que vem com 20. E se ele não conseguir, ele primeiro manda uma mensagem de paz para acertar as coisas. Ele diz: qualquer um de vocês que não renunciar à sua própria vida, você não pode ser chamado como meu discípulo. Esse é um Cristo que é necessário você conhecer. Um Cristo que veio para o mundo para salvar pessoas e que pessoas venham caminhar com ele, mas quando ele olha para trás e vê uma multidão, ele vira e decide falar algumas coisas. Ele diz: qual de vocês que não primeiro para você calcular aquilo que você está dizendo que vai fazer? Porque quando as coisas começarem, quantos aqui já construíram algo? Você já construiu algo? Levanta a mão. Construiu algo. É ou não é verdade que quando você começa a construir, parece que aparece despesa do além? Nessa noite, meus queridos irmãos, eu quero que você faça verdadeiramente algo muito honesto com você mesmo. Porque eu só consigo ver o rostinho de cada um de vocês. Eu vejo que às vezes você olha para o lado. Mas eu quero que cada um de vocês, do seu próprio coração, você faça uma sondagem honesta consigo mesmo. Porque você merece isso. De que se você é realmente um cristão. Se você realmente deseja, no fundo do seu coração, e reconhece que você quer ser um discípulo de Cristo. Eu só quero por alguns minutos a gente começar a pensar verdadeiramente sobre qual que é uma coisa que é inegociável, que se você quiser anotar é isso que você precisa entender, que a gente vai trabalhar nisso essa noite. É que a graça, por mais que ela não tenha um preço, ela tem um custo. Se você quiser inverter as palavras, tudo bem. Se você quiser dizer que a graça, ela não tem um custo, mas ela tem um preço, você pode. Porque a Bíblia diz que, ela diz algo para nós: por alto preço vocês foram comprados. Para isso que nós dizemos que nós temos e recebemos, e nós damos glória a Deus porque nós temos isso. Acesso a essa graça, ela não vem sem nenhum tipo de preço, de cruz. Eu quero que você, nessa noite, você saia daqui, porque eu quero que você entenda. Talvez você vai se dizer assim: eu sou um discípulo, eu estou pagando preço de cruz. Lembrando que é preço de cruz, não preço de culpa dos nossos pecados. Tem um versículo que eu amo na Bíblia que você deveria olhar lá para ver, que basicamente diz assim: porque Deus deseja que vocês sofram, porque vocês são seguidores de Cristo e estão fazendo a coisa certa. Ele não quer que vocês venham sofrer por causa das suas consequências do seu pecado. Basicamente, tem gente que sofre por causa dos pecados e diz que é por causa de Cristo. Ah, eu estou sendo perseguida, menina. Você não está perseguida por causa que é Cristo, porque você é fofoqueira. Eu não sei se você vai dizer assim: Eric, eu sou um discípulo. Ou talvez no fundo não tem problema, mas porque é melhor que você faça isso. Dizer assim: Eric, na verdade eu não sou um discípulo de Jesus, porque eu preciso ser honesto, eu não sou. Ou se talvez você é o pior de todos, que você não é nem discípulo e você nem não discípulo, você é meio discípulo. Você não é nem do mundo e você não é nem cristão.
Se uma coisa eu quero que você saia daqui nessa noite sendo Erics honesto, porque eu sempre falo, eu quero que você me ouça de uma forma honesta, porque eu quero ser honesto com você. É verdadeiramente melhor você sair daqui como um discípulo desesperado e apaixonado por Cristo, arrependido dos seus pecados, queimando de desejo de ser um discípulo de Cristo, ou você sair daqui pelo menos assumindo e dizendo, eu não sou e eu não quero pagar o preço porque eu desejo as minhas vontades, do que você sair daqui se fazendo de um e não pagando o preço. É melhor você escolher um lado. Existe uma carta para uma igreja que diz assim, porque eu bem queria que vocês fossem quentes ou vocês fossem frios, mas porque vocês são mornos, eu estou prestes a vomitar vocês da minha boca. E nós entendemos como se fosse Jesus falando, eu preferia que vocês fossem pentecostais, ao invés de que vocês fossem frios, que vocês não fossem do chu. Mas ele não está falando de você ser quente, fervoroso, se você é mais calmo da palavra, se você é mais da oração e do chu. Ele está dizendo, eu não quero que você seja mais ou menos. Uma frase que revolucionou a minha vida, se eu não me lembro bem, se você pode procurar depois, eu acho que foi Charles Spurgeon, que ele diz assim, o evangelho de Cristo, se ele é verdadeiro, ele tem total importância. Se o evangelho de Cristo ele não é verdadeiro, ele não tem nenhuma importância. Mas a única coisa que ele não pode ter é meia importância. Eu quero que você faça verdadeiramente, se você aproveite os minutos. Se você já está aqui, aproveita. Daqui a pouco você vai para sua casa, mas aproveite os minutos que você tem aqui. Porque você pode sair daqui uma pessoa completamente diferente da pessoa que entrou por essas portas. Você pode sair daqui verdadeiramente um discípulo de Cristo, que por causa dele, do sacrifício dele, não recebe a paga dos seus pecados, mas você anda em novidade de vida, porque 2 Coríntios 5,17 diz que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. O velho se passou e eis que as coisas novas se fazem. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 9, e nós vamos ver exatamente essa dicotomia em uma pessoa muito, muito sensacional, que é Saulo. Abra sua Bíblia em Atos 9. Atos 9 conta um dos maiores acontecimentos da igreja na história. Meus irmãos, eu sou mais reformado e mais tranquilo. Eu sou da oração, mas eu sou mais reformado. Mas eu sinto de dizer algo. Por que eu quero que você entenda? Porque Atos 9, ele é provavelmente um dos maiores marcos da igreja. Porque ele é levantado um homem como discípulo de Cristo para levar a mensagem do evangelho para os gentios, aqueles que não eram da aliança de Abraão, aqueles que não são circuncidados ou da descendência de Jacó. O próprio Deus levanta um homem para pregar e ser o homem que levaria o evangelho para os gentios até Jundiaí em 2018. Eu esqueci o ano, não sei porquê. Em 2018. Eu quero que você entenda quão importante isso é, porque foi uma virada na história da igreja quando um homem se converteu. Sabe qual que é o seu maior problema? Nós pensamos que a história da MIVP, da nossa igreja, nós como corpo de Cristo, vai mudar quando a gente mudar de prédio, quando a gente pintar a parede de uma outra cor, quando a gente mudar os louvores que a gente canta. Mas a verdade, sabe o que transforma a história da igreja? É quando uma pessoa se converte, arrepende-se dos seus pecados e começa a ser um discípulo de Cristo. Aqui é quando verdadeiramente a igreja toma potencial e fôlego para continuar a missão que Deus decidiu e colocou nas nossas vidas. Como eu quero que isso entre de uma maneira profética no seu coração, que se hoje à noite, você que já é frequente, que você já ouviu mil e mil vezes, se no seu coração você falar, eu quero me arrepender dos meus pecados, a história dessa igreja pode mudar completamente, porque uma pessoa do nosso meio se converteu. Atos 9 mudou a história, porque um homem se converteu. Você já abriu a sua Bíblia? Tem tempo para você abrir. Atos 9. Quando já encontraram, diga, eu achei. Acompanhe comigo. Diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele se dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, de repente, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Basicamente, imagina comigo, para você entender o contexto, para que você não fique viajando na maionese. É como se Paulo pegasse um carro lá de São Paulo. Ele pegou uma lei, um decreto que ele poderia chegar. Ele falou assim: olha, eu quero ir para Jundiaí prender os discípulos do Senhor. E enquanto ele está ali na marginal, não sei qual marginal você prefere. Qual que, a Jéssica, a Anhanguera, que você gosta? Bandeirantes. Tô brincando porque, gente, é um negócio. Vai pela Bandeirantes. Parece que é uma paixão pela Bandeirantes. Eu já brinquei que ela nasceu ali. Ele tá na Bandeirantes, vindo pra Jundiaí pra nos prender. De repente vem um clarão, ele derrapa o carro dele e ouve uma voz dentro do carro dizendo assim: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele encosta no acostamento e ele fala assim: Senhor, quem tu és? Porque ele já não consegue enxergar mais nada. E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas olha o que diz o seguinte: mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Pula pro versículo 10 para mim, por favor. Versículo 10. Nós já estamos do meio pro fim, tá bom? Vocês estão entendendo? Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E o Senhor apareceu numa visão dizendo: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, ou seja, uma ordem: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O pessoal do encontro, ele estava fazendo o quê? Orando. Tá bom, só para você ver se vocês lembram que eu falei com vocês. E viu entrar um homem chamado Ananias, e ao impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, versículo 13: Senhor, de muito temos ouvido a respeito deste homem, quantas maldades ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que o invocam ao teu nome. Versículo 15: mas o Senhor lhe disse, presta atenção: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante aos filhos de Israel. Versículo 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, tem uma passagem pesada para você ler essa. Saulo não era um crente meia boca como muitas vezes eu preciso ser honesto e dizer que eu sou. Eu luto para ser um crente batata, mas às vezes eu caio numa inconstância. Mas Paulo não era desse. Se você ler em alguns momentos na carta de Coríntios, ele começa a defender o apostolado e ele fala assim: meu querido, eu sou dos hebreus, eu sou hebreu, circuncidado no 8º dia. E ele diz: dos fariseus, eu sou o fariseu dos fariseus. Pensa dos caras, sabe, você conhece um crente que é tipo, meu Deus do céu, ele era mais do que esse. Ele era um homem fora da média. Ele era simplesmente acompanhado por Gamaliel, provavelmente um dos maiores mestres da lei que tinha. E Saulo aprendia ali com ele. E ele se tornou tão ferrenho que quando começou a aparecer uma galera falando que um nazareno era o Messias, que ele virava a sua vida inteira lendo a Bíblia, mas não conseguia enxergar. Quando ouviu que esses caras diziam que ele era Salvador, ele falou assim: eu vou prender esses caras. Se você ler em Atos 8 conta o martírio de provavelmente um dos maiores cristãos que já existiu. Foi Estevão. Um crente que ao ser morto, apedrejado, ele olha para os céus e consegue ver Cristo em pé, à direita do Pai. E ele olha para as pessoas que estão assassinando ele e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu te peço, por favor, não impute esse pecado a eles. E no versículo final, no versículo 1, diz assim: e Saulo consentia com a sua morte. Este Saulo, ele se levanta para ir prender aqueles que se dizem discípulos, que são do caminho. E enquanto ele está nessa caminhada, aparece uma luz. E uma voz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele fala: quem é o Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. E ele fala: mas eu quero que você faça uma coisa. Você continue seu caminho, vá para a cidade, porque eu vou te dizer o que vai acontecer com você lá. E depois, o próprio Jesus, ele vai na frente de Saulo e ele conversa com um discípulo chamado Ananias. Ele fala assim: Ananias, chegou um cara na cidade que eu quero que você vá falar com ele. Ele fala: Senhor, tamo junto. E ele fala assim: eu quero que você vá falar com Saulo, apelidado de Tarso. Deus conhece até o apelido nosso.
Não sei se você lê a Bíblia desse jeito, mas quando eu li apelidado, eu falei, cara, Deus sabe os meus apelidos, velho. Lembra quando vocês colocaram a imagem do Luan Santana aqui na igreja? Meus irmãos. Pessoa, eu preciso praticar o fruto do Espírito até hoje. Apelidado de Tarso, eu quero que você vá lá, porque ele está orando. E agora eu vou levantar ele para servir do nosso time. Ele vai ser um dos nossos agora, ele vai ser meu discípulo. E ele fala assim, Senhor, mas ele veio aqui para me prender. Eu vou lá com ele e falo assim, vai. Porque ele é um instrumento para mim. E ele diz assim, porque eu quero mostrar para ele quanto que ele precisa sofrer por causa do meu nome. Eu quero te dizer algo. O próprio Cristo estava dizendo no começo da conversão de Saulo, dizendo assim, meu filho, eu quero te mostrar o quanto que eu quero que você sofra por minha causa. Meus irmãos, sabem um dos versículos que mais me quebra quando eu estou lendo a Bíblia? É quando eu leio os primeiros discípulos lá em Jerusalém, quando estavam começando a pregar o Evangelho. A Bíblia diz que eles começaram a ser perseguidos, tiraram todos os seus bens, eles eram completamente envergonhados em praça pública, como se agora entrasse alguém pegando nós e colocando lá no centro da cidade de Jundiaí, com todo mundo olhando, tirasse as nossas roupas e começasse a nos açoitar. E a Bíblia diz que quando eles saíam disso, eles ficavam felizes, porque foram considerados dignos de sofrer por causa de Jesus. Não existe um evangelho que nós pregamos onde Jesus é o nosso mestre, que não envolve dor, perda e lágrimas e sangue que cai de nós. O abraço de Cristo, ele só verdadeiramente acolhe aqueles que já estavam sofrendo por causa dele. Eu tenho uma história com um livro que agora eu estou finalmente conseguindo ler. Que é do Bonhoeffer. Ele é um teólogo alemão. E eu queria muito esse livro. E um amigo meu quis o livro. E aí eu queria o livro, mas ele queria o livro. Eu comprei o livro e dei pra ele. Eu falei assim, Deus, mas eu quero esse livro. E aí eu sonhei que uma pessoa me entregou o livro. E na outro dia uma pessoa me entregou o livro. Esse menino de Deus aqui, ó, Rafael, meu amigo. São de BH, tá, gente? Estão comigo. E nesse livro, esse teólogo alemão, ele fala algo incrível. Que eu oro que isso entre no seu coração de alguma maneira. Ele fala assim, a cruz, ela não é um resultado no fim da vida de uma pessoa que vê uma vida alegre e piedosa. A cruz, presta atenção, eu preciso falar isso da maneira certa. Ele escreve no livro de discipulado dizendo, a cruz não é um fim terrível para o discípulo que teve uma vida alegre e piedosa. Ela se encontra no começo de todo aquele que se decide seguir a Cristo. Pode falar um negócio? A cruz, para cada um de vocês, se você quer ser um verdadeiramente discípulo de Cristo, não é algo que está te esperando lá no fim. Ela tem que estar aqui no começo, quando nós dizemos não para nós mesmos. Se você acha que é difícil falar não para sua esposa quando ela quer um negócio, nenhum casado fala assim, é verdade, Deus. Porque a mulher vem, né? Ou filho, principalmente filho. Se você tem aquele filho advogado, que faz a causa para você comprar o brinquedo para ele. Se você acha difícil falar não para o seu filho que você ama, que você gosta, e ele está pedindo tomar sorvete antes da janta, mas você gosta tanto dele, que é difícil você falar não. Imagina o que é dizer não para você mesmo. Quando você quer fazer algo e você tem que dizer não para si mesmo. Qualquer um de vocês que não primeiro pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo todos os dias da sua vida, você não é digno de ser chamado meu discípulo. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós lidamos com a graça como se ela fosse algo que nós pudéssemos parcelar. A gente vem na igreja, a gente recebe a graça de Deus e o perdão dos nossos pecados, mas o preço da cruz a gente quer parcelar. Esse é o maior problema que eu encontro muitas vezes em mim, porque eu quero receber aquilo que eu preciso de Cristo, como a graça e o perdão dos meus pecados, mas quando eu olho o preço que é seguir nessa graça, eu quero parcelar. Eu oro para que o Espírito Santo comece a ministrar o seu coração a partir de agora. Para você entender a grandeza do seu chamado. Em um momento eu estava no meu quarto lá em Belo Horizonte chorando. Eu já choro.
Você que me conhece, eu sou chorão, mas eu tava chorando de um jeito descomunal. Eu tava deitado no meu chão, soluçando, feito como se alguém tivesse, não sei. E eu comecei a perguntar a Cristo, por que eu tô sofrendo isso? Eu sou um menino de 23 anos, saudável. Por que eu tenho que passar por isso? E veio esse versículo. Se a gente entendesse o prazer e o privilégio que é quando nós sofremos porque nós somos cristãos. Quando a gente começa a perder popularidade na nossa escola porque nós decidimos não fazer aquilo que a gente deve fazer. Como a gente deveria ser agradecido quando a gente começa a ter que pagar um preço porque as pessoas do nosso emprego conseguem fazer meia boca, não dão em trabalho completo, mas a gente tem uma consciência que não para de pesar para a gente fazer aquilo que é certo. Quando o seu chefe coloca um papel na sua mesa e fala assim: meu filho, você sabe como funciona, você sabe o que você precisa fazer, ninguém vai dizer nada. E você como cristão precisa dizer assim: chefe, por mais que você me tire desse trabalho, eu perca meu emprego, eu não vendo a minha integridade como discípulo de Jesus. Quando foi um dia como eu fiquei apaixonado e eu entendi, eu já falei isso aqui, não sei se você, como eu tava feliz, porque era um sábado à noite, eu tava no meu quarto chorando, orando, lendo a Bíblia, e eu comecei a pensar nos meus amigos que estavam tão longe, eu falei: cara, isso aqui parece tão chato, tá tão difícil estar aqui dentro, eu tô tentando ler a Bíblia, mas parece que não tem graça, eu tô tentando, mas eu tô... E de repente me veio um privilégio de ter sido excluído dos grupos, de ter sido tirado de fora, de ver pessoas saindo sem ter me chamado. Posso falar com os jovens? Triste é quando as pessoas do mundo vão pensar em alguém para chamar para rolê e você é a primeira pessoa que vem na mente. Triste coisa é quando alguém pensa em alguém que fofoca no trabalho e você é a primeira pessoa que vem na mente deles. Triste coisa é para nós, porque nos importa sofrer, porque nós fazemos aquilo que é certo aos olhos de Deus. Eu ministrei, pratiquei do protocolo, eu falei: meu filho, se você quer ser um discípulo, se a sua consciência está te chamando a isso, eu falei: posso te falar um negócio? Aqui, eu não lembro como fiz a ilustração, mas eu falei: você pode ver o que você quiser, o nível aqui é mais alto, ou se você quiser, do jeito que eu gosto, aqui o buraco é mais fundo. Eu não lembro qual que é a referência. Eu creio que é Tiago. Que ele diz assim: meus irmãos, eu creio que é Tiago. Meus irmãos, não importa que vocês entendam que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Esse próprio Jesus que falou com Saulo, dizendo assim: meu filho, só quero te dizer uma coisa, vai para a cidade que eu vou te dizer o que vai acontecer. Esse mesmo Cristo que te trouxe até aqui agora, ele falou com Ananias, falou assim: Ananias, eu quero que você vá falar com eles, porque eu quero mostrar para ele quanto que importa que ele sofra por causa do meu nome. Eu creio que de uma maneira profética Cristo nos trouxe até aqui para a gente voltar. Se você é mais velho, você não vai entender a ilustração, mas sabe quando você aperta o reset em algo e a gente começa do zero? A gente formata o computador. Porque o mesmo Cristo, Jesus, uma vez, um dos últimos escritos, ele chamou um dos seus seguidores, João, para escrever algumas cartas para as igrejas. João, ele escreve dizendo assim: meus irmãos, leia Apocalipse 1. Ele fala assim: meus irmãos, ou acho que é no versículo 2, no capítulo 2. Ele fala assim: meus irmãos, sou eu, João, irmão e companheiro de vocês nas tribulações. João, ele foi o último discípulo de Cristo que caminhou com ele, tirando o Saulo, que o próprio Paulo disse assim, que Cristo apareceu para os discípulos, foi aparecendo, e depois ele apareceu para mim por último, como se tivesse nascido fora de tempo. Jesus, na ilha de Pátimos, porque João diz a história da igreja, ele pregava o evangelho e eles tentaram matar João de todo jeito, mas não conseguiam. E quando desistiram de tentar matar para ele, colocaram ele para uma ilha. E ele escreve na ilha de Pátimos, ele não sou irmão, a gente sabe como o anjo levou a carta. E ele escreve algumas cartas para a igreja. E eu peço que você abra em Apocalipse 2. A equipe de louvor já pode subir.
Apocalipse 2. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Se derrubar ela, abre lá direto. Ou em Gênesis. Apocalipse 2. O meu maior desejo e oração é que você saia daqui entendendo a graça de Deus de uma maneira completamente nova e diferente. Para que você pare de viver esse evangelho falso que você crê que você vive. De pensar que você pode receber a graça de Deus sem carregar a sua cruz. E você pensa que você pode parcelar esse preço. Como por exemplo, alguém que se diz crente e já faz anos que está na igreja, mas não mostra isso com suas atitudes, com seus hábitos, com renúncia e com arrependimento. Porque, meus irmãos, às vezes eu choro, sabe por quê? De um medo de imaginar um dia chegar no último dia, eu olhar no olho de Cristo, o homem que eu vivia a minha vida inteira, falando que eu amava, falando que eu seguia, indo na igreja todo domingo, lendo a minha Bíblia, e um dia olhar no olho dele, esse homem que eu ouvi tanto falar, e eu vou olhar para ele e falar assim: Jesus, no seu nome eu preguei na MIVP no domingo à noite, no seu nome eu fiz o carisma, e ele olhar para mim e falar assim: afastai-vos de mim, Erics, você pratica a iniquidade, eu não vos conheço. Eu oro que de alguma maneira o Espírito Santo ministre aquilo que Ele quer fazer nessa noite, para que a gente não chegue naquele último dia, que é tão grande para uns, mas terrível para outros, onde muitos vão chegar e vão dar aquele abraço em Jesus. Pode colocar leite condensado nesse abraço quanto quiser, de abraçar Jesus e apertar e falar: eu sofri tanto por você. João escreve para a igreja, Apocalipse 2, versículo 1. João escreve, mas ele é inspirado pelo próprio Jesus. O anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Veja o que ele diz: eu conheço as tuas obras, tanto o seu labor, o seu esforço, como a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Às vezes, sabe por que eu choro? Porque eu falo assim, sendo bem honesto, Eric, às vezes eu começo a chorar aqui quando eu estou lendo Apocalipse, porque eu falo: cara, eu nem consigo fazer isso aqui pra cima. Então essa bronca nem é pra mim, porque eu queria estar fazendo essas coisas. Ele diz assim: eu tenho porém contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, eu não sei, eu oro que o Espírito já esteja ministrando, mas eu sinto que hoje é uma noite onde o Espírito Santo de Deus quer te trazer de volta para essa graça pura, aquela primeira graça, aquela graça que fazia o pecado parecer a pior coisa do mundo para nós. Onde se o pastor virasse assim: olha, é pecado você usar tênis preto, você pegava e queimava. Se o pastor falasse assim: é pecado você assistir TV, você chegava na sua casa e dava uma bica, porque não queria que ninguém tivesse aquilo, porque o pastor disse. Não interessava, qualquer coisa que as pessoas falassem que é pecado, você fazia. Aquela graça que não deixava espaço para nós mesmos. Aquela graça que nos impulsionava, que nos puxava. Aquela graça que parecia algo tão novo, algo tão gostoso. Meus irmãos, eu venho aqui e continuarei pregando simplesmente uma mensagem que é o Evangelho. E a primeira coisa do Evangelho é arrependimento.
Eu oro para que você não fique pensando, nossa, de novo isso, de novo. Porque Paulo escreve algo, ele diz assim: eu não julgo que eu tenho conquistado algo, mas na verdade eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado com Cristo. Meus irmãos, não julgo que eu venha alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para as que estão adiante de mim, para que eu venha finalmente completar o chamado de Deus para a minha vida em Cristo Jesus. A verdade é que Deus não está bravo com você. Mas às vezes, sabe que eu oro? Que Deus coloque... Essa é uma oração, eu sempre brinco. Essa é uma oração minha e eu empresto para todos vocês. Vocês podem fazer que é boa. Às vezes eu oro e falo assim: Deus, me dá o seu coração e me faz entender o quanto que você odeia o pecado. Me dá um coração que eu entenda como você não suporta o pecado. Aquilo que nos separou do Senhor, aquilo que foi mais atrativo aos nossos olhos do que a obediência completa, o abraço do pecado que nós preferimos, ao invés de sermos tirados como crente, como fariseu, como doido. Eu sinto que de alguma maneira o Espírito Santo de Deus está tentando nos trazer de volta a este lugar, a este amor, a essa chama de queimar por Cristo. Sabe o que eu sinto? Deus, Ele te trouxe aqui para que você pudesse sentir aquele abraço do Pai. Porque o filho pródigo, quando ele reconhece caindo em si mesmo, ele fala: eu estou no meio dos porcos, enquanto dos servos do meu pai estão comendo melhor do que eu que sou filho. E eu vou voltar, vou pedir perdão para ele, para ver se ele pode me aceitar como um dos trabalhadores. E ele volta para casa e de repente o pai vem correndo e dá um abraço e um beijo no pescoço do menino. Sabe uns versículos que você pode decorar? 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, considerando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Mas ele morreu para que aqueles que agora vivem, não vivam mais para si mesmos, mas por amor daquele que quem por eles morreu e ressuscitou. Sabe o que é graça? Graça é um abraço de um pai, que ele é ao mesmo tempo aconchegante, ao mesmo tempo totalmente desconfortável, porque você sente aquela saudade do abraço, mas ao mesmo tempo isso te lembra de quão longe você estava. Você sente o perfume do seu pai, e você sente aquele aroma entrando dentro de você e te faz tão bem, mas você entende de que você só percebe isso porque você está fedendo tanto. As roupas dele são tão macias, mas te mostra quanto que você foi machucado. É aquele abraço que cura e nos constrange ao mesmo tempo. É um Deus que nos abraça e nos chama para sermos filhos, mas ao mesmo tempo nos chama para sermos escravos do Evangelho, aprisionados com Ele, mortos para esse mundo e para os nossos próprios desejos. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Eu posso ler só mais um versículo para vocês? Eu posso, gente? Você não precisa abrir, mas eu quero que você se coloque de pé e preste total atenção em mim agora. Pode apagar as luzes, por favor? Nessa noite você tem a oportunidade de se encontrar com a graça do próprio Jesus Cristo. Essa graça que você se apega a ela a si mesmo, mas na verdade ela é só uma desculpa que massageia. Porque não tem graça mais barata do que aquela que não muda os nossos comportamentos. Hoje você pode se encontrar com esse Cristo, conhecer Jesus, começar a ter uma caminhada com Ele verdadeira. E você que estava distante, você pode voltar para Ele. Porque, meus irmãos, eu vou ler uma passagem muito forte para vocês. Lembra Saulo, que a gente estava falando dele? Depois ele começou a ser conhecido como Paulo. E Alice, quando eu leio esse negócio e eu volto para ver em Atos 9, quando ele é chamado pelo próprio Jesus Cristo. Meus irmãos, isso aqui quebra meu coração. Atos 20, no momento em que Paulo está fazendo
a sua viagem, ele está voltando. E ele entende no espírito dele que ele está indo para o final da caminhada. Ele no espírito dele sente algo. E quando ele chega em uma das suas igrejas, no momento em que ele chega na igreja, ele olha para aquele povo e fala: olha, vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa, de ensinar a vocês publicamente, também de casa em casa. E eu testificava tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus, o Cristo. Preste atenção no que ele disse. E agora, constrangido no meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão somente uma coisa, que o Espírito Santo de Deus, ele me assegura. O próprio Espírito Santo de Deus me dá uma convicção de que cidade em cidade me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha própria vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O Espírito Santo quer que esse seja o seu testemunho. Que você entenda que Deus, em todos os instantes, Ele só queria que você entendesse como que sofrer por Ele é um privilégio para cada um de nós. E para que quando as coisas apertarem, você poder falar para sua esposa, para o seu filho, para o seu marido, para o seu chefe, para quem quer que seja, você falar: olha, daqui para frente eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou ter o carro que eu tanto quero, eu não sei se eu vou fazer a viagem que eu tanto sonhei, eu não sei se um dia eu vou ter uma total, uma conta gorda, eu não sei se quantos filhos eu vou ter, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que o Espírito Santo dentro de mim me afirma que eu vou sofrer algumas cadeias, de que eu vou sofrer algumas coisas, algumas pessoas vão me abandonar, eu vou sofrer algumas coisas, eu não vou ser talvez rico, eu vou perder amigos, popularidade, eu não vou ser a pessoa mais famosa do meu colégio, eu não vou ser o cara milionário do ano porque eu não me comprometo, mas uma coisa, isso eu quero te dizer, isso não me importa, porque a minha vida não é preciosa para mim mesmo, contanto uma coisa, que eu complete a minha caminhada e o chamado que eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo, para testemunhar e pregar para os perdidos o Evangelho da graça de Deus. Nesse momento eu quero te dizer, eu não sou ninguém, Erics, mas o Espírito Santo de Deus se move através da palavra dele. Eu fiz o meu melhor para explicar e fazer algo digno, completamente fiel à palavra de Deus. O Espírito Santo tem ministrado a você, por isso você tem total liberdade neste momento. Se você quiser vir até aqui à frente, se você quiser se ajoelhar, deitar no chão, não interessa para mim, mas eu te peço uma coisa, que se o Espírito Santo está ministrando dentro de você, que você comece a clamar, que você se arrependa dos seus pecados, que você pare com essa graça barata, essa coisa que você diz que é graça, mas não tem preço. Eu quero que você pegue, se você precisar se ajoelhar, gritar e chorar, mas que você pegue a sua própria cruz e diga: Cristo, eu quero ser um discípulo do Senhor. A nossa música é a mesma, ela não é algo para você repetir, mas que você pode orar, para você entender que você pecou tanto. Eu, Erics, pequei tanto, mas porque Jesus Cristo foi totalmente obediente, Ele podia ser um sacrifício perfeito pelos nossos pecados, onde toda a consequência do pecado da humanidade foi colocado em um só homem, e Ele sem culpa nenhuma morreu, para que nós que hoje vivemos, nós não vivamos para nós mesmos, mas que nós vivamos por causa dEle. E nós só temos um pedido:
Nós queremos conhecer Jesus.